Olá, bem-vindos ao canal Nova Era Holística. Eu me chamo Bruna Guimarães. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? O vídeo de hoje, ele é bem intimista. Eu vou falar algumas coisas que eu vivo e algumas coisas que eu vivi e como isso modificou para que hoje eu tivesse uma harmonia na minha casa, tá? Eu achei importante trazer isso para vocês porque às vezes a gente vivencia coisas, né? E a gente começa a naturalizar essas coisas e não percebe que seria importante, né? Dividir com outras pessoas, porque acaba inspirando ou acaba dando uma dica e enfim, eu acho que tudo que é para promover a paz é importante da gente fazer essa corrente do bem, tá? Então, vocês já viram aí, né, o nome do vídeo, vocês sabem que eu vou falar sobre hábitos que trouxeram a sonhada paz para minha casa. Bom, eu moro nessa casa há 3 anos, tá? Eu casei e vim para essa casa e é uma casa própria. E isso já começou a fazer uma diferença porque eu venho de muitos anos morando em casa de aluguel. E isso fez com que eu nunca me conectasse a essas casas porque o medo de perder, o medo de sair, o medo de me apegar ao que não era meu, fazia com que eu não criasse relações, vínculos e não criasse um apego. Então, assim, por mais simples que isso pareça, isso faz uma grande diferença, sim, porque quando a casa é sua e você se sente, né, pertencente ali, você começa a dar sua cara para aquele lugar. Então, assim, tudo que vocês estão vendo aqui, por exemplo, esses detalhes que aparecem no vídeo, né, eu estou na minha sala terapêutica, são coisas que têm a ver com o meu trabalho, mas que têm a ver comigo também. E eu não conseguia ter isso em casas de aluguel, né, eu criei isso na minha cabeça, desde pequenininha. A última casa própria que eu morei, eu acho que eu tinha 9 anos, 8 anos, 9. Então faz muito tempo, tá? Um pouco mais de 20 anos. Então foi muito diferente essa grande mudança que eu estou vivenciando, né? Nesses últimos 3 anos. E assim, uma mudança muito benéfica. E tão benéfica que às vezes comentar com uma amiga, um cliente, eu achei importante fazer um vídeo e dividir isso com todo mundo logo, porque são experiências pessoais, são coisas que eu apliquei na minha casa, então assim, não quer dizer que é a verdade absoluta, mas talvez possa contribuir com o teu lar, com a tua paz e faça você entender certas coisas também, tá? Então aqui eu junto um pouco do entendimento holístico, não é? Porque eu sou terapeuta holística, então eu sempre vou aplicar um pouco do meu trabalho, a minha vivência pessoal, né? Os aprendizados que eu vim aprendendo aí ao longo do tempo, essa sabedoria que eu vim guardando no coração aí e aplicando ao longo do tempo. E ao mesmo tempo essa bagagem, né, de casas de aluguéis, de morar com diferentes pessoas, né, familiares, também morei sozinha, então assim, acaba que eu hoje em dia juntei uma bagagenzinha e eu acho interessante eu dividir com vocês, tá bom? Fiz uma listinha, tá aqui do meu lado para eu não esquecer. Acredito que ainda vai ter algumas coisas, mas aí poderia ser para um vídeo 2, caso vocês queiram, tá? Mas hoje eu vou falar sobre 10 hábitos que trouxeram paz para minha casa, tá? Bom, o primeiro deles é comunicação pacífica entre os moradores. Isso realmente eu acho que teria que estar nesse ponto 1 mesmo, porque a casa é um lugar que você divide com outras pessoas. Mesmo que você não tenha responsabilidade por como o outro fala com você, como o outro se comporta com você e com os demais, a sua parte ela precisa ser feita. Então, você começa a atrair o que você coloca no mundo também, o que você expõe. E isso da comunicação pacífica, para mim, foi
mudança em todos os sentidos, porque assim, eu cresci num lar barulhento. Eu cresci num lar de comunicação não tão pacífica, muito pelo contrário, pendia muito mais para o violento, para a comunicação violenta, a comunicação autoritária. Então, numa situação dessa, ou você grita para você também ser ouvido, ou você se reprime, que era o meu caso, que era uma criança mais, com esse comportamento mais retraído em casa, né? Então, essa mudança hoje, de eu estar vivendo uma comunicação pacífica entre os moradores, e comunicação pacífica é o quê? Uma comunicação que não tem desrespeito, então ninguém se xinga, ninguém aumenta o tom para falar com ninguém, ninguém se desrespeita, baixa o nível, enfim, não tem, tá, essa agressividade. A comunicação pacífica, ela te leva para um lugar de diálogo sempre. Então, e diálogo não é DR, tá? Diálogo é, enfim, você simplesmente ter uma conversa esclarecida com quem mora com você. Ponto. Você consegue ter um diálogo com essa pessoa. Então, assim, eu sei que não é a realidade de todas as pessoas, mas eu quero que o que fique claro aqui é que se eu não tivesse correspondido a essa comunicação pacífica, não teria essa troca, sabe? Eu terminaria levando essa energia mais pesada, mais agressiva, mais violenta na minha fala para o outro. Então eu poderia até mudar o outro negativamente, ao invés de ter percebido que aquilo é o padrão que eu quero, esse pacífico, e ter adotado para mim, e ter me deixado ser levado por ele. Então, você não vai fazer o papel do outro, mas você pode mudar as coisas dentro de você, e isso acaba modificando coisas e atitudes ao seu redor, tá certo? Então, primeiro ponto, comunicação pacífica entre os moradores. Segundo ponto, e aí foi um grande presente que veio através do meu trabalho, é o uso da musicoterapia na minha rotina. O que é musicoterapia? É você pegar frequências vibracionais ou músicas que geralmente são usadas para meditação e simplesmente deixar tocando na TV da sala. E aí, ir lavar uma louça, e passar uma vassoura numa casa, ou mesmo vir trabalhar e fazer minhas coisas enquanto a musicazinha tá rolando lá em todo o ambiente da casa. Então, assim, isso eu realmente faço todos os dias. Virou algo rotineiro na minha casa. Eu gosto de colocar muito para que os animais da minha casa, eles sempre estejam tranquilos, assim, harmonizados por dentro, tá? Não é só uma questão energética, é uma questão emocional também, comportamental. Então eu tenho 5 bichinhos que eles vivem numa comunidadezinha, né? Eles precisam se dar bem, mas cada animal tem sua personalidade. Então eu acho que trabalhando com frequências vibracionais, né? E a frequência vibracional, ela trabalha a nível celular. Enquanto eles estão brincando, eles estão dormindo, essa música, ela tá fazendo um efeito interno muito grande nele. Então, assim, para baixar índices de ansiedade em animal é muito bom. Para épocas de São João, eu não sei como é na sua cidade, mas na minha, as pessoas têm esse hábito, né, de soltar bombinhas na rua, né, nos bairros, e acaba que os animais que estão na rua ou que têm em casa, né, que estão dentro das casas, se assustam muito. Então eu uso muito a musicoterapia em situações pontuais também, tá? Todos os dias, porém também tem os pontuais, tá? Que é esse período de São João, período eleitoral, período que tem jogo e é uma manifestação para todo mundo. E eu tô falando muito de animal, mas a musicoterapia, os moradores que estão na casa, à medida que estão ouvindo, acaba entrando na frequência. Então acaba também reduzindo o estresse, reduzindo a ansiedade
deles mesmos e da casa. A gente tem muito esse hábito de achar que a casa é um imóvel, né? É algo que não tem vida ou que, enfim, não faz diferença, só são paredes e tal. Mas, assim, eu já tinha a noção de que não era bem assim. E depois que eu comecei a trabalhar nesse universo holístico, foi que eu entendi que realmente a casa, ela é uma extensão nossa, que ela é o nosso templo e que tem muito da nossa energia na nossa casa. Muito, muito, muito mesmo. Então, enfim, mas também já é um outro assunto que talvez eu também faça um vídeo e sobre energias da casa e, enfim, se for um assunto que te interessa, comenta aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, terceiro ponto. Falar bem da minha casa e com ela, tá? Então eu vou explicar. Falar bem da minha casa se tornou muito fácil para mim, porque à medida que eu tive essa conexão de, nossa, agora eu tô numa casa própria, agora eu posso colocar o meu estilo nela, agora eu não preciso ficar com medo de sair daqui no próximo mês ou no ano que vem. Então, à medida que eu consegui criar essa conexão com a casa, eu consegui me entregar a ela. Então, como ela é um lugar que me acolhe, que me abastece, que me nutre, eu não consigo falar mal da minha casa. Eu sempre falo bem dela. E assim, pode parecer estranho ou pode parecer incomum, mas não é. A gente tem o costume de falar mal da casa. Às vezes uma pessoa chega na tua casa, faz um elogio e aí você diz, mas é porque essa parede aqui, se não tivesse, ou mas é porque eu não terminei o muro e ainda tá bem feia. Ou então, mas se tivesse cerâmica aqui, se fosse uma outra cerâmica seria melhor. Ou se não fosse. Então, assim, sempre tem os sis, sempre tem o negativo que é trazido para essa parte da casa. E isso é um malefício enorme energeticamente, tá? A palavra, ela tem muito poder. Então, a palavra é uma vibração, né? Uma frequência que você está colocando ali. Então, assim, é claro que ela vai se acumulando. Ela vai se acumulando, vai se acumulando. E mesmo que você fale mal da sua casa não estando dentro dela, você está formando dentro de você um sentimento em relação a ela. E isso quer dizer que esse sentimento é bem negativo, tá? Porque você está compartilhando coisas dela para outras pessoas de cunho bem pessimista, tá? Então, eu aprendi a falar bem da minha casa e a falar com ela. Eu tenho um hábito de acordar pelas manhãs e cumprimentar todos que estiverem na minha casa. Só que não são pessoas, tá? É uma curiosidade. Não são apenas pessoas, tá? Aqui só moramos eu e meu esposo de humanos. Então eu tenho 5 animaizinhos, como eu falei pra vocês. E tenho um jardim, né? Tenho plantas, eu gosto muito de planta. E plantas são seres vivos e seres que eu tenho bastante comunicação dentro da minha casa. Então, assim, todos os dias eu tenho aquele hábito que geralmente as pessoas chamam de coisa de maluco, mas eu dou bom dia para minhas plantas, eu dou bom dia para os meus animais, eu dou bom dia para o meu esposo e eu dou bom dia para a minha casa. Bom dia, minha casa, linda, maravilhosa. Começa a abrir as janelas para a energia solar entrar e é um ritual que eu comecei a criar a partir da gratidão. Quando eu entrei nessa casa, eu fiquei... eu nem conseguia entender do porquê que essas emoções afloraram tanto em mim. Veio muita coisa da minha infância, veio muito... Eu acho que justamente porque eu relacionei, né? De ter morado numa casa própria há muito tempo. E aquele sentimento estava crescendo de novo, tá? Com a diferença de que eu não gostava, eu criança tinha uma sensibilidade muito grande. Então eu via coisas, eu sentia energias pesadas no ar, eu não gostava da casa, eu não gostava de morar ali. E quando, 20 anos depois, eu vim para uma casa própria que eu simplesmente amo
amo morar aqui. Antes de entrar para morar, eu já estava apaixonada por ela. Tudo foi mais fácil. Então a minha gratidão de estar numa casa que finalmente eu achava bonita, que tinha paz, que ninguém tinha morado, que estava toda limpinha, fez com que eu ganhasse o gosto da conexão. Então a gratidão trouxe para mim a comunicação com a minha casa. Então eu falo, não é que eu fique falando com as paredes, tá? Eu falo no sentido vibracional mesmo da minha casa. Eu dou bom dia, eu cumprimento a minha casa e justamente para trazer bons fluidos para ela, tá? É tipo assim, eu vejo você e eu agradeço a você por me dar tantas coisas que é tão básico, mas que nem todo mundo tem, tá? Que é um teto, que são paredes para te proteger, e enfim. Deixa eu adiantar que eu falo demais e ainda tem mais coisas para falar. Ponto 4. Trazer a natureza que há na casa como família. Então, acho que eu acabei de falar um pouco disso, né? Mas eu tenho um sentimento de família que não só se estende a meu esposo, tá? Porque quando um casal vem para uma casa, é aquela coisa de que está constituindo uma nova família. Então, esperam os filhinhos, etc., para constituir uma família. A minha visão de família ela é muito ampla, mesmo só morando eu e meu esposo na minha casa. Então, assim, nós temos cinco pets, como eu já falei. Nós temos uma natureza muito viva nessa casa. A minha casa, ela está viva, porque eu dou vida a essa casa. Então, meu sentimento de família é muito maior. E quando eu comecei a olhar os meus pets como minha família, o que foi muito fácil para mim, porque eu já tenho um histórico familiar, enfim, todo mundo da minha família cria animal e esse vínculo já é desde de criancinha, então não foi tão difícil. Mas eles são minha família, eles não são meus objetos, eles não são meus animais, eles não são meus... Entende? Não, eles fazem parte de uma família constituída, entende? E minhas plantas também, minha árvore que está lá fora, tudo faz parte da minha família. Então, à medida que eu comecei a ter essa visão integral, eu comecei a me sentir mais amada e com mais motivos para amar, certo? Então, eu trouxe essa visão familiar para os meus pets e para minhas plantas, e enfim. Ponto 5. Trazer os sonhos de reforma para o presente. Isso é interessante, né? Reforma de casa é uma coisa que a gente meio que só fala quando a gente está com dinheiro ali no banco, né, para fazer. Eu acho que uma forma de ligação que eu tenho com essa casa é trazer a reforma para minha mente todos os dias. E não é uma reforma no sentido de eu não gosto do jeito que está porque eu queria que estivesse outro jeito. Não é essa reforma, tá? O meu pensamento sobre reforma é: eu amo a minha casa do jeito que ela é e eu quero expandi-la. Então aqui não é que a gente tenha a intenção de quebrar a casa toda, de modificar a casa toda, de pintar a parede, não sei o que, não é isso. Nós queremos expandir, tá? Construir novos cômodos e etc, né? Aumentar jardim, essas coisas. E isso é uma coisa que eu penso muito, mesmo sem ter nenhum dinheiro separado para isto no momento, porque essa coisa do dinheiro vai da sua prioridade, né? Quando as reformas forem a prioridade maior do momento, do casamento e de tudo, é lógico que esse dinheiro vai começar a ser separado, mas no momento não é. Porém, o dinheiro não é o motor para mim, para o meu pensamento de sonhos e enfim. O motor é trazer o futuro para agora, sabe? O motor é essa expansão que eu quero trazer de reforma, que é justamente assim, para sonhar pela casa, sabe? É tipo assim, eu tô mantendo o sonho da casa bem aquecido, porque nós conversamos sobre essa reforma, nós falamos, a gente já imagina como vai ser, então a gente já visualiza. Essa coisa da visualização é muito importante. Quer algo para você? Começa a visualizar
Ao invés de só pensar qual é o caminho que vai chegar para você, se você for usar a física quântica nisso, comece a visualizar, tá? Não fica questionando o caminho, só visualiza que a atração ela já vai começar a ser movida, as energias já vão começar a ser movidas, tá? Elas sozinhas não vão te trazer a reforma toda, né? O que vai te trazer é a ação. Só sonhar não dá. Porém, não sonhar, então não adianta nem ter o dinheiro, porque você não vai ter nenhum projeto, tá? Ponto 6. Divisão consciente de tarefas entre os moradores, tá? Eu percebi que isso gera uma harmonia e gera um pertencimento. Então, assim, ninguém se sobrecarrega, tudo fica ali dividido, e eu também sei que é uma coisa que, assim, nem todo mundo consegue ter um diálogo com a outra pessoa da casa para que divida as tarefas. Como eu falei, eu tô falando da minha experiência, né, do que eu vivencio e de como eu precisei me abrir para certas coisas, abrir mão de certas coisas, me colocar à disposição mais do que eu já me colocava para que as coisas dessem certo. Então não é só sobre esperar o outro mudar, entende? E assim, a família de cada um que sabe. Então a forma que a tua família funciona pode ser diferente da forma que a minha funciona, mas não significa que ambas não possam viver em harmonia, né? Dá para achar um parâmetro aí para cada uma. Então, assim, quando cada um tem sua tarefa, esse sentimento de pertencimento, ele começa a crescer. Porque pertencer a uma família, a gente sabe que a gente pertenceu. A gente tem uma mãe, tem um pai, pode ou não ter um irmão. Então, assim, pertenço àquele lugar familiar. Isso a gente já sabe. Mas dentro de uma casa existe posições também, né? E essa coisa das tarefinhas serem bem distribuídas de uma forma justa e etc., facilita com que o pertencimento ele venha de uma forma mais amorosa, tá? Não é só mecânica. Eu pertenço à família de fulano porque eu sou filha dela. Não, não é esse mecânico. É uma amorosidade, tá? É mais ou menos esse o caminho. Ponto 7. Não permitir acúmulos ou sujeiras. Há alguns anos eu já tenho uma vida mais voltada para esse pensamento de meio ambiente, de reciclagem, bom, vocês estão vendo aí um pouco do meu canal, né? Ele sempre vai trazer essa coisa da gente cuidar da terra, de que a gente é que constrói a nova terra, e de que eu, você e a natureza somos um só. Então eu tenho esse pensamento integrativo e isso vai do shampoo que eu uso na minha cabeça até o que eu entrego num vídeo desse, tá? Então, assim, essa coisa do não acúmulo, né? Deixa eu ver onde eu escrevi. Não permitir acúmulos ou sujeiras. Essa coisa do não acúmulo tem a ver com não consumismo. E tem a ver também com desapego. Então, assim, é você ter o que você gosta e o que você precisa, mas não para preencher questões emocionais, que é o que acontece muito, tá? Então eu já fui criando uma coisa bem consciente, antes mesmo de eu trabalhar com o que eu trabalho, etc., depois de ter vivido uma época, uma adolescência, né? Uma pós-adolescência um pouco consumista por causa de emoções não vividas, não resolvidas, eu comecei a comprar coisas para preencher o que não ia se preencher daquela forma. E aí, há uns 10 anos atrás, pelo menos, ou um pouquinho mais, eu comecei a ter uma vida mais leve nesse sentido e muito mais consciente, tá? Então, isso na energia da casa, nossa, é perfeito. Você sempre vai ter espaço para colocar algo novo. E algo novo representa prosperidade, tá? Significa que você não vai ter um entulho, porque você não está mais apegado no velho. Você está colocando
pra frente, né? Começou uma chuva agora, se vocês escutarem um chiadinho é por causa da chuva. Então, a falta de acúmulo faz com que o novo chegue, que essa energia de prosperidade ela flua mais na casa, tá? Também quero aprofundar com vocês, talvez num outro vídeo sobre isso, tá bom? Mas é bem interessante. E sujeira nem se fala, né, gente? Não dá nem gosto de você estar num lugar que tá sujo. E isso tem muito a ver com a forma que você se trata. Porque se você se permite viver num lugar muito sujo, com muito acúmulo, esse externo tá falando muito mais do que tu tem no interno do que numa simples ausência de faxina, sabe? Enfim, isso é algo que contribui muito aqui em casa para que a energia flua de uma forma harmoniosa. Ponto 8. Ser educado, falar eu te amo diariamente para todos que compõem a rede familiar. Isso também é um hábito bem pessoal meu, mas que à medida que eu fui trabalhando minhas emoções, eu comecei a externar mais o que eu sinto. Então, assim, eu sempre penso, eu não sei de onde é que vem isso, tá? Mas eu sempre penso assim, se hoje for o último dia que eu tenho com essa pessoa, eu vou ter falado tudo que eu quis dizer pra ela, tudo que eu sinto por ela. Eu juro, eu não sei de onde vem isso, tá? Sei lá, se eu numa vida passada e de repente eu perdi alguém, de repente eu pedi um perdão, enfim, não sei, mas eu trago esse sentimento muito dentro de mim. Então todos os dias eu falo, eu te amo pro meu esposo, e é uma recíproca, porque a gente tem muito essa linguagem, eu já falei nessa comunicação pacífica, né, do ponto 1. Dentro da comunicação pacífica tem essa questão da amorosidade, né, óbvio, de você revelar seu emocional. Então eu tenho muito isso, tá? Às vezes eu olho pra cara dos meus gatinhos e eu digo assim, dormiu bem, meu amor? Eu sei que ele não vai me responder, mas assim, aquele cuidado, sabe? Dormiu bem, meu amor? E meu esposo seguir pro trabalho dele, né? Que ele trabalha de uma forma externa, e eu, né, desejar um bom dia de trabalho, falar que eu o amo. Então, isso aqui eu acho até que se encaixaria lá na comunicação pacífica, mas eu quis especificar, tá? Acho que eu vou escorar essa janela, né? Que não sei se tá fazendo zoado aí pra você. Prontinho. Já tá terminando. Ponto 9. Viver a filosofia de que se há um problema, há uma solução. Bom, isso eu aprendi com o meu parceiro. Ele vive essa filosofia e eu acabei aprendendo isso com ele, né? Por eu ser uma pessoa muito emocional, você sabe que se não tiver um equilíbrio disso, você cai em muitos abismos, né? E às vezes você nem percebe que às vezes um pequeno gatilho pode ser uma conta que chegou, pode ser uma desavença com um amigo que você teve. Para pessoas muito emocionais, pequenas situações viram grandes gatilhos. Então eu convivendo com uma pessoa que é mais racional, eu acabei adotando algumas filosofias e essa foi uma delas. Então assim, existe um problema na tua vida? Pronto. Isso significa que existe também uma solução. O problema nunca vem sozinho, ele vem com uma solução. Então a energia que tu gasta pensando no problema, vem pra cá, pra solução. Bruna, mas o que é que isso tem a ver com a casa, meu amor? Tem a ver com tudo que vai se acumulando, tudo que eu tô falando aqui pra vocês que trouxeram paz pra minha casa, comportamentos e hábitos que trouxeram paz pra minha casa, significa que eu vim perceber, depois de um tempo, que a minha casa tinha essa paz. E assim, eu não vivia fazendo faxina, no sentido assim, de tipo assim, todo dia. Tem gente que faz uma faxininha todo dia. Eu conheço. Não era o meu caso. Apesar de trabalhar com limpeza energética, eu não faço limpeza energética na minha casa todos os dias. Mas o que eu vinha percebendo e o que eu ainda percebo é que essa pacificidade, ela está todos os dias aqui na casa. E isso vem de comportamentos, tá? E assim, eu comecei a perceber também porque todo mundo que entra na minha casa sai falando, ou já chega comentando, ou sai falando assim,
pra mim, né? Quando eu vou me despedir. Nossa, eu senti uma paz tão grande aqui. Mas a gente tá muito habituado, né? Só a achar que essas coisas vêm do nada, mas existe uma rotinazinha aí por trás, sabe, gente? Não é assim, porque a minha casa é melhor do que a de fulano. Não é isso. É porque, assim, hoje eu consegui estar num momento da minha vida, né? Num lugar com uma pessoa totalmente diferente do lugar que eu vim, entende? E não desmerecendo, porque, assim, tudo na vida é aprendizado, sabe? Tudo. E não significa que, tipo assim, ai, porque lá é uma paz, então eles não brigam, então eles não têm dificuldades, então eles não têm. Claro que não, mas é a forma que você encara, né? Acabei de falar da filosofia do problema, que existe solução. Então, hoje eu estou aprendendo a andar mais leve na vida. Depois de já ter corrido muito atrás da vida, hoje eu estou entendendo que ela vai fluir, independente de eu me desesperar ou não, tá? E para fechar o ponto 10, ter um ponto de luz na casa. Gente, isso aqui foi uma coisa que eu vim perceber meses depois. Essa minha sala terapêutica, ela fica num ponto do terreno da minha casa, tá? E eu cuido muito dessa sala, assim, eu cuido da minha casa, mas essa sala aqui eu cuido muito da energia dela. Eu cuido de uma forma direta e com consciência do que eu tô fazendo para aquilo, porque eu recebo pessoas aqui que não vêm, que elas não vêm assim, eu tô bem, tô vindo fazer terapia. A gente sabe que o costume, principalmente de quem é brasileiro, é procurar terapia quando a coisa já tá. Então, eu recebo muita gente aqui com desequilíbrio energético, né, que tá vindo com desequilíbrio emocional. Então, eu preciso oferecer um ambiente que essa pessoa se sinta acolhida. E eu, para não desarmonizar também o meu espaço, eu preciso que ele esteja harmonizado para quando a pessoa chegar, ela ser mais tocada pela energia do lugar do que o lugar pela energia dela. Então, assim, Bruna, mas se ela sair daí do teu espaço e ficar com energia negativa, primeiro que aparece aqui, tipo assim, ou uma plantinha murcha, ou eu sinto, tá? Isso é uma coisa já bem de mim, como eu já falei aí. Desde pequenininha que eu tenho mais uma sensibilidade para essas coisas. Então eu sinto na hora. Se estiver desequilibrado aqui, eu sinto na hora e também já ajusto bem rápido isso. Mas voltando para o ponto 10, ter um canto de luz na casa é uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas já tinha passado assim na minha mente. Eu não, sei lá, passou despercebido na minha mente. E nesses últimos dias, assim, eu comecei a entender, nossa, eu tenho um ponto de luz na minha casa. O ponto de luz que eu ouvi o povo falando, eu tenho um ponto de luz na minha casa. Que é, um ponto de luz é onde você faz as suas orações, seus desejos, seus pedidos. Então, assim, pode ser um jardim. De repente tem um banco ali no teu jardim, uma cadeira, que é um ponto de luz da tua casa, porque é onde tu senta e faz teus rezos. É onde tu senta e tu faz sonhos na tua mente. Então, geralmente um ponto de luz na casa, tem gente que tem pequenos altares, né, na casa, eu também tenho aqui na minha sala. Também é um hábito que eu que já vem de família, né, porque eu já aprendi com a minha mãe. Então, o ponto de luz da casa da minha mãe é o altar que ela tem na sala. Então, assim, um ponto de luz é um lugar que você ajeita da formazinha que você gosta. Pode ter o que, não tem regra, tá? Pode ter o que for, mas que você se sente bem, que você se sente conectado com o universo, com Deus, com o que você quiser chamar, tá? Com o que você achar que representa a sua espiritualidade. Então, o ponto de luz de uma casa é onde você consegue ter a espiritualidade. Tem gente que não tem ponto de luz nenhum, tá? E aí já serve como uma dica para você entender que às vezes a gente reza na própria cama, vai dormir. Mas se você tiver um lugarzinho pequenininho mesmo, não precisa ser um espaço, entende? Assim, enorme. Mas se você tiver, aquilo é o ponto da sua casa que é o mais forte. É o ponto de luz que leva luz para o resto dos cômodos, sabe? É meio que isso.
Então, meus amores, meus 10 hábitos desse vídeo encerraram. Eu pretendia fazer um vídeo menor, mas é porque assim eu falo muito e eu também gosto de falar as coisas bem explicadas, tá? Então, por isso que rendeu muito esse vídeo. Depois que eu escrevi esses pontos, eu me lembrei de outros, tá? Pensei em botar de bônus, mas olha o tamanho do vídeo que já ficou. Então, assim, realmente, caso vocês queiram, pode ter uma parte 2 aí desse vídeo, tá bom? É só deixar aqui embaixo. No mais, eu sou muito grata por você ter vindo a ter esse vídeo. Muito provavelmente você não veio em vão, tá? Eu sei que eu tô falando da minha casa, mas talvez a sua casa queira te dizer alguma coisa com esse vídeo da minha casa, tá bom? E eu envio muitas energias de luz, muitas energias de cura, muitas energias de prosperidade para a sua vida, tá? Que todo mal se afaste do seu templo e que só o bem nutra sua casa, seu coração e de todos os moradores. Tá bom, meus amores? Gratidão mais uma vez e até o próximo vídeo. Namastê!